sul dos Estados Unidos, né, que gerou, por sua vez, toda essa coisa do jazz. A música caribenha, tendo como referência Havana, né, e o Brasil, Salvador e Rio de Janeiro, cuja coalizão produziu o samba. Então, que tem essa Europa com África, isso já é uma vocação profunda, ao mesmo tempo que esse desejo de trazer a Grécia, é bom lembrar que ele aconteceu no Brasil moderno com Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, além de ser o grande poeta que passou do livro para a canção, né, ele sonhou, mas ele fez isso porque ele sonhou trazer a Grécia para o morro. Na verdade, Grécia e África no Brasil. Quando ele, em 1942, teve a ideia de fazer um espetáculo musical que seria o mito de Orfeu, o mito grego, dando sublimidade, né, à experiência popular brasileira do morro, né, e do samba. Ele quis fazer isso. Com umas grandes ideias profundas, de grandes consequências. Ele teve essa ideia em 42 e só realizou na peça Orfeu da Conceição em 1956. Portanto, 14 anos de gestação. Quando ele fez essa peça, ele procurou o músico que fosse fazer as canções com ele. E foi aí que ele encontrou Tom Jobim. E, portanto, a bossa nova, na verdade, nasceu desse desejo de junção da Grécia, Europa e África, né, no Brasil. Há pouco tempo eu li a autobiografia de Barack Obama, presidente dos Estados Unidos. Como se fosse preciso dizer, mas vale a pena dizer. E ele, Barack Obama, escreveu uma autobiografia com uns 32 anos. Nem pensava ser político naquela ocasião, apenas porque ele se tornou o primeiro diretor negro da revista de direito, da Escola de Direito da prestigiosa Universidade de Harvard. Por isso, um editor convidou para escrever um livro sobre isso. E ele escreveu a vida dele até então, procurando as origens e entender o fato de que ele era um ser, não é, etnicamente, culturalmente, de cruzamentos, né? Então, e o que me impressionou no livro, além de ser um livro muito bem escrito, é a importância que tem, no momento crucial da vida dele, o filme Orfeu Negro, baseado na peça de Vinícius de Moraes, que teve importância fundamental na vida dele. Por isso vale a pena fazer esse pequeno parêntese. A mãe dele, ele estava estudando em Colômbia, em Nova York, e a mãe veio do Havaí para visitá-lo, com a irmã dele tailandesa, de um segundo casamento da mãe dele. A mãe de Barack Obama é uma branca do Kansas, não é? Que aí, ao visitá-lo, em Nova York, ela viu que estava passando o filme Orfeu Negro. E ela convidou os filhos. Ela veio do Havaí porque é uma branca do Kansas, cujos pais foram para o Havaí num momento em que aquilo parecia trazer novas oportunidades a famílias americanas que se transferiram para lá. Por isso ele, Barack Obama, nasceu lá. Depois ela se casou com um tailandês num segundo casamento e teve essa filha. Ela viu que o filme estava passando e chamou os dois filhos para assistir e disse o seguinte: quando ela tinha 16 anos, ela assistiu, foi o primeiro filme estrangeiro que ela viu na vida. E ela achou então que era a coisa mais linda que ela veria a vida inteira dela. Chamou os dois, estavam vendo o filme, o filho, Barack Obama, vendo aquela coisa, disse, bom, era uma ideia interessante, mas o mito, a ideia era básica, o mito grego na favela, aqueles brasileiros tocavam como se fossem passarinhos, assim, cantando. Ele não estava entusiasmado com o filme. E para ele, que vinha passando em revista toda a militância negra norte-americana, aquilo parecia uma coisa um pouco distante, um pouco anacrônica da realidade que ele estava vivendo. E quis chamar a mãe para ir embora. E quando se virou para ela, no entanto, é que ele viu no rosto dela, a luz azul da tela, o rosto dela iluminado pela luz do próprio filme, tinha o mesmo encantamento e o mesmo deslumbramento que se mantinham intactos nela. Nesse instante, ele, como num raio, ele descobriu uma coisa fundamental sobre si mesmo. Ele reviu o filme
através do olhar da mãe, e disse o seguinte: aquela sociabilidade calorosa, aquela musicalidade, aquele jeito de ser, as promessas de felicidade contidas no que se via naquele filme, eram tudo o que uma garota do Kansas não tinha. E quando ela foi para o Havaí, ela levou consigo as suas ilusões, as suas confusões de garota, mas levou aquele filme. E só por isso ela se casou com um africano, um queniano, um negro africano. Ou seja, ela seguiu os passos de Vinícius de Moraes, entendeu? Ela juntou a África e a Europa, né? e a Grécia, afinal, no território das Américas. E aí ele diz essa coisa, que justamente ao longo da vida dela, aquele casamento se deu, e depois se desfez, ou seja, o desejo amoroso que ela projetou ali não se realizou plenamente como ela sonhou, mas o que ele diz é que esse desejo se manteve intacto nela, e foi isso que ela passou para ele. Portanto, Vinícius de Moraes, nada mais, nada menos do que produziu duas coisas fundamentais. A bossa nova e o primeiro presidente norte-americano. Agora uma canção que eu compus para a encenação de uma peça de Nelson Rodrigues. É a última peça escrita por Nelson Rodrigues, que se chama A Serpente.